Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Amados, quando a pastora abriu aqui o culto, ela leu um salmo, não foi? Qual foi o salmo que a pastora leu? E foi assim que o Senhor me orientou. Eu quero que você abra a pregação com o Salmo 1, nossa comunhão de espírito. Eu não sei se vocês sabem que essa palavra, quando é colocada aqui nesse mural, a pastora ora o tempo todo pedindo a Deus qual é a palavra que Ele vai liberar para aquele ano. Tem vezes que ela fica uma semana dentro do quarto esperando a direção do Senhor. E ela, quando recebe essa direção de Deus, ela afixa ali naquele mural. E o que está ali escrito, está dizendo nesse versículo que Deus trouxe ao coração da sua serva, é no Salmo 1, 3, que diz o seguinte: pois será como a árvore plantada aos ribeiros de água. Ribeiro é o lugar onde tem água. E eu, como meu pai é dono de fazenda, eu entendo muito a respeito de plantação. E se você for em algum lugar onde compra plantas ou caminhões, já viu caminhões com um monte de muda, onde você encosta para comprar muda? Ela tem raízes como? Ali limitada. E qualquer chacoalhão do caminhão, ela vira. Mas o Senhor diz que você é como, vai ser plantado. O que é plantado? Na terra, afixada às suas raízes. Vai vir o vento, mas você só vai dobrar, mas você vai levantar, e quem te sustenta é o Senhor, porque a sua raiz está no Senhor. Porque quando você muda, você vai para um canto, ouve uma palavra, vai por outro, e não tem o quê? Firmeza, não tem raízes. E o Senhor te plantou aqui neste lugar. E você está criando raízes neste lugar. Para quê? Para que, ao qual dá o seu fruto no seu tempo. E as suas folhas não cairão. E tudo quanto fizerdes, prosperará. Você vai ver que cada igreja vai estar com um tipo de palavra. Porque cada um busca, e Deus dá específico para cada igreja. Você vai numa igreja, está pregando restauração. Você vai para outra igreja, está pregando a respeito disso ou daquilo. Mas na tua igreja, Deus está falando que você vai ser plantada. E que você vai prosperar. Esta igreja, quem tiver aberto, sabe olha para aquela figura ali. O céu está aberto. E quem estiver plantada nesta igreja, é tempo de receber o melhor de Deus. Eu sei porque a pastora falou, olha, tem coisas que eu orei lá atrás. E agora que eu estou colhendo, eu também estou passando por isso. Será que é comigo só com a pastora? É para a igreja. Se abra neste tempo. Porque Deus resolveu abrir o céu para a MVPM. Será um ano de coisas gloriosas. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus falou comigo a respeito disso. Tem 3 coisas que Deus me disse no Espírito. E quando Deus fala no Espírito, Ele se encarrega de cumprir. E Ele disse, este ano eu estou abrindo os céus para a igreja MVPM. Eu estou movimentando o céu em favor desta igreja. Querido, vai ser coisas assim que, sabe, que você orou, você pediu lá atrás. Você vai começar a colher esse ano. Eu estou falando porque eu estou colhendo, gente. Tem coisas que a gente não precisa nem falar, mas vocês vão ver o que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Agora, como é que eu planto? Como é que eu sou plantada? Quando eu ouço aquilo que Deus traz aqui, ó. A água. Tem um louvor que fala assim, bem antigo. Na época, ele foi uma explosão que diz assim que existe um rio, Senhor, que flui do teu interior, águas que cura e que sara, não é isso? Este rio é o Senhor, é até da Lagoinha. Existe um rio, o Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm, que curam
cura, águas que curam, que limpa, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Este rio está aqui neste lugar. E você vai beber da sua palavra, que nos alimenta, que nos sustenta. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 5:6, que a cana quebrada Ele não vai esmagar. E o fogo que fomega. O que é isso? O que Ele está falando? Vamos lá no Isaías? Vamos conferir? Vamos lá em Isaías, que eu vou ler. Está em Isaías 42, 5. Assim diz o Senhor que criou os céus e terra e formou da terra. Não é aqui não. Então vamos lá, vamos ver onde que está. Espera aí que eu já vou. Eu passo para vocês. É Isaías 42, 3. Achei. Nós vamos ler essa palavra, porque é grandiosa. 42, 3. A cana trilhada ou quebrada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. O que é isso? Eu, como sou filha de fazendeiro, eu vou te explicar esse versículo. Quando a gente passa sobre o canavial, meu pai tem canavial, então o carro de boi ou qualquer carro que passa para retirar a cana, vai passando no meio dela, vai dobrando a cana inteira. Só que aquilo ali, você parece, nossa, está destruindo a plantação. Por que vocês estão fazendo isso? Quando você passa sobre o canavial, ela vai dobrando, mas ela fica lá no chão. Só que ela só caiu. Ela continua com um caule cheio de quê? Ali da cana ainda, do caldo de cana. Ela só caiu. Mas aí, depois ela dá o caldo, porque ela só deitou. Ela só não vai dar o caldo quando ela é esmagada, porque o que tinha ali de caldo foi embora. Mas o Senhor diz que Ele não vai esmagar a cana. Então, o que Deus está falando com você? Ainda que você caia, ainda que você dobre muitas vezes, as dificuldades vêm. A árvore plantada no ribeiro, ela pode até balançar, cair, mas ela não será esmagada. Ela vai dar o caldo e vai dar o alimento necessário para suprir. Isso Deus está falando que você, ainda que você caiu, Ele vai fazer você levantar e ser instrumento na vida dos outros. E Ele, o que é o pavio? Não fomegará e não apagará. Porque quando você sabe que Deus está com você, e você ciente da presença dEle, quando o fogo, quando você faz um churrasco, que a brasa já está bem acesa, o que acontece? Ela não apaga com qualquer ventinho, com qualquer água que joga. Ela vai o quê? Contaminar e fazer o quê? Quem estiver do lado, ela vai passando e vai queimando. Você pode até cair, mas o Senhor te levanta. E você vai estar tão cheia do poder de Deus que aonde você passar, você vai contagiar as pessoas à tua volta e vai fazer fumegar em nome de Jesus. Você será um instrumento glorioso no nome de Jesus.
o Senhor não quebrar. Ele vai até permitir você cair. Mas você ainda vai dar muito caldo, muita água para beber para os outros. Porque o Senhor é aquele que vai te encher de uma presença tão gloriosa que aonde você passar, você vai queimar as pessoas com a presença de Deus e restaurar. Porque onde o fogo do Senhor passa, Ele traz o melhor daquelas pessoas. Amém? Vamos entrar aqui na palavra do Senhor. Está lá em Êxodo 32. Eu vou falar o 32 primeiro, para a gente dar uma pincelada, para a gente entender o 34, que é onde eu vou explanar. A história de Moisés. Moisés sempre buscava a presença de Deus e Deus disse, está lá no 32, Êxodo 32. Moisés, você sobe no monte Sinai, porque lá eu quero te dar as tábuas da lei. Ou seja, os 10 mandamentos, para você ensinar o povo. Qual era o propósito de Moisés? Era lá receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos e ensinar o povo. Moisés sobe no monte. E dessa vez ele subiu com Arão. O Senhor leva Josué. Arão ficou lá embaixo com o povo. Levou Josué consigo lá para o monte. Ficou 40 dias. Enquanto Moisés estava lá no monte buscando a direção de Deus, o que ia entregar para o povo não se aguentou porque achou que Moisés estava demorando. Não, Moisés está demorando, ele é nosso líder, ele nos tirou do deserto, mas cadê Moisés? Nós precisamos de alguém agora para ser nosso condutor. Enfim, foi para cima de Arão. E falando, eu quero agora, nós queremos alguém para nos apegar, porque o nosso líder não está aqui, então ele subiu, ninguém sabe o que aconteceu com ele, eu preciso de alguém para ser meu líder. Chegou para Arão e nós queremos, e foi para cima de Arão. E Arão falou, então tá bom, traz aí os seus ouros, os brincos, as pulseiras, e construiu o bezerro de ouro. Todo mundo sabe dessa história. Nisso, quando construiu o bezerro de ouro, e está lá adorando, e prestando o culto, e fazendo holocausto, o Senhor estava lá em cima com Moisés. Disse, Moisés, sabe aquele povo que você tirou lá do Egito? Está lá, se contaminou, se desviou. Moisés, como, meu Senhor? Pois é, o povo já desça e vai lá até aquele povo, porque eu vou destruir aquele povo. Moisés ficou desesperado. Não, Senhor, não destrua aquele povo, porque aquele povo o Senhor tirou ele do Egito, e agora o que vão falar os egípcios de nós, que o Senhor tirou e depois matou. Deus, não faça isso, se arrependa, Senhor. Opa, até conselheiro de Deus ele se tornou o homem. E não faz isso, o Senhor tem de compaixão, e enfim, ele se colocou como intercessor. Ele desce, aí Deus falou, tá bom, Moisés, eu não vou matar aquele povo. Deus já tinha perdoado aquele povo, já tinha, como diz a Bíblia, se arrependeu. Deus não se arrepende, mas Deus como falar, tá bom, eu vou atender o seu pedido. E Deus atendeu o pedido de Moisés. E Moisés desceu. Só que quando Moisés desce do monte Sinai com Josué, quando ele olha aquela imagem de ouro lá, aquele bezerro de ouro, e o povo dançando e cantando e adorando aquela imagem, ele ficou irado. Plá, jogou as tábuas da lei no chão e quebrou. Quem que escreveu? A Bíblia diz, lá em 31, 32, está escrito em Êxodo, está escrito assim, que quem escreveu na tábua, quem fez as tábuas e quem escreveu foi o próprio Deus com o seu dedo. E Deus escreveu e falou, leva e ensina. O que ele fez? Jogou no chão, tirou quando viu o povo. Mas espera aí, Deus não já havia perdoado? Por que saíra, Moisés? Você não intercedeu pelo povo? Foi quando eu entendi, pastora, eu não sei se vocês sabem, ou se a gente aqui é novo, quando uma pessoa comete algum erro, um obreiro ou uma liderança da igreja, comete algum erro, ela vem até a pastora e conta, pastor, eu caí aqui nessa área, me ajuda. E pede perdão e ora a Deus, se arrependeu. Mas e aí, o que eu faço com ele?
eu vou disciplinar. Mas espera aí, Deus não perdoou? Como assim, pastor? Para que disciplinar? Deus já perdoou, ele já pediu perdão. Mas Deus também não fez isso com Moisés, não. Deus perdoou, mas depois Deus mandou voltar lá e consertar. Por que a gente faz isso? Porque o líder, ele tem a obrigação de ser exemplo. E se ele quebrou um princípio, ele vai ter que mostrar que ele está regenerado, que ele está transformado para voltar a ser exemplo de novo. Para isso, ele precisa de um tempo. A gente precisa observar se realmente ele mudou. Porque não basta só confessar. Há uma consequência. Todo pecado cometido tem sua consequência. Deus perdoa. Deus perdoa quando você pede perdão. Mas todo pecado cometido há uma consequência. Então é necessário o quê? É necessário que você, quando pecar, pedir perdão para Deus. Mas mais do que isso, voltar a ser o bom exemplo. Porque diz que o exemplo arrasta multidões. Não é pelo que você fala. Não é pelo falar para as pessoas, eu faço isso, eu sou isso. Não é eu sou, é você ser. É diferente do que eu sou, do que eu faço e do que eu falo, do que eu sou. As minhas atitudes demonstram quem eu sou. O falar, papagaio também fala. Então é a atitude, é a demonstração de mudança. Eu caí, eu reconheço e eu preciso de um tempo para entender que eu preciso ser um exemplo. É por isso, aí eu entendi que Deus perdoa, mas Ele precisa fazer com que a pessoa conserte o seu erro. E que Ele demonstra que realmente aquele erro serviu para um exemplo. Porque tem pessoa, o próprio Moisés, quando ele bateu, Deus mandou ele, o povo estava desesperado em cima dele pedindo água. E Moisés pegou e bateu na rocha. Deus mandou ele tocar. Ele bateu. E ele falou, Deus falou assim, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Só que ele virou para o povo e falou, por causa de vocês eu vou entrar na terra, não vou entrar na terra prometida. Oi? Não é por causa de vocês. É por causa de você, porque quem cometeu o erro foi você. Independente do que os outros te falam, independente do que os outros, independente da mulher que passa na tua frente te insinuando, a culpa é da minha mulher que virou um trombone. Culpa sua, porque você está cometendo o pecado. A mulher não tem nada a ver com isso. Quem está cometendo o pecado é individual. Não coloca culpa em ninguém, não. Moisés deveria só ter tocado. Mas, por causa do povo, não, Moisés, quem bateu foi você. E porque você bateu, eu vou te punir. O pecado é punido da pessoa que faz, não da pessoa que te instigou ou te fez alguma coisa. Quem responde é quem cometeu. Os outros foi instrumento de Satanás e você caiu. Mas quem responde perante Deus? Do mesmo jeito que a salvação é individual, o seu pecado também é individual. Você, conhecedor da palavra, não tem que ceder. Você tem que pedir ao Senhor para você não cair. Não coloque a culpa no outro. Assuma. Se tem uma coisa que Deus odeia, é quando coloca a culpa. Isso começou lá no Éden, não foi? O que começou lá no Éden? Deus chegou a Adão, por que você está nu? Por que tu comeu daquela fruta? Senhor, também a mulher que tu me deste que fez eu cair. Aí, a Eva, não, Senhor. Eva, por que você caiu, Eva? Comeu a fruta? Não, Senhor, não foi por causa da serpente. Então, para de dar desculpa, assuma o teu erro diante de Deus e se arrependa. Nós vamos ver daqui a pouco alguns passos para como você recomeçar a tua vida direito com Deus. Então, para de dar desculpa que você fez por causa do outro, que o outro te instigou, porque a mulher não está bonita e você viu uma mais bonita e você... Esquece. Cuida. Investe nela. Ué, tá bonita a outra, investe para a sua também ficar bonita. Ou você descarta e pega a outra. Muda de vida em nome de Jesus. Muda de mentalidade em nome de Jesus. E aí, essa parte de Moisés, que ele chegou lá embaixo, ele se irou e quebrou os 10 mandamentos. Foi grave. É como se eu... Vamos fazer uma
uma hipótese aqui, que se eu entrasse em um museu onde tivesse uma exposição da Mona Lisa, é um quadro caro, não é? Você já pensou se eu chegasse quebrar daquele quadro? Meu Deus, o valor emocional, o valor... Imagine, ele recebeu das mãos de Deus algo que o Senhor escreveu com suas próprias mãos e falou, vai lá e ensina o povo, e ele, bluft. A ira dele foi maior do que o temor ao Senhor. E eu vou te chamar a atenção que, da primeira vez que ele subiu ao monte, ele levou com ele levou Josué com ele, Arão ficou embaixo, Arão se corrompeu junto com o povo, e ele também, quando desceu, o rosto dele não brilhava. Mas nós vamos ver que da segunda vez isso muda. Então ele voltou de lá de cima, se irou e chamou as pessoas e disse, quem é que vai ficar do meu lado do único Deus? Quem não for, vai por outro lugar. Então os que queriam realmente compromisso com Deus, reconheciam o Deus de Israel, foi para o lado de Moisés. Os que não foram, se desviaram para lá, depois Deus mandou uma praga e exterminou. E aquele povo, ele voltou a orar pela segunda vez. Senhor, só que dessa vez ele se incluiu. Porque Deus odeia aquele que se acha muito certinho, eu sou muito certinho. Ninguém é certo. O único santo que desceu nessa terra, não pecou e não cometeu um pecado, se chama Jesus. Porque todos nós somos falhos. Todos. Você é falha, pastor? Sou. Conviva comigo para você ver minhas falhas. Mas uma coisa, eu vou falar uma coisa. Eu tenho um coração, eu falo que o meu coração é igual Davi. Eu errei, eu sou muito rápida para pedir perdão. Eu não fico colecionando erros. Eu errei, Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor. Tem de mim. Enquanto eu não sinto paz no meu espírito, enquanto eu não sinto, o Senhor me perdoa e eu sinto paz. Não acumule, não colecione erros. Confessa, conserta logo. E ali, Moisés se incluiu na oração. Pela segunda vez ele falou assim, Senhor, o povo errou, eu também errei, Senhor. Então risca aí meu nome também, porque eu estou no meio dessa turma. E risca meu nome também do livro aí, do livro da vida, porque o Senhor escreve o nome de cada um que vai à presença dele no livro da vida. Pode riscar meu nome também, eu estou no meio, porque eu mirei. Ele se incluiu. Opa, agora mudou. A primeira vez ele só incluiu o povo. Agora ele se incluiu no pacote. E aí, nós vamos por 34. Vamos pular para o versículo 34 de Êxodo. Se não tiver aí, eu tenho aqui. Está lá. Diz o seguinte, no Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as das primeiras. Da primeira vez, quem foi que fez as pedras e quem escreveu? Quem foi? Quem que lavrou as pedras e escreveu? Agora quem vai fazer o serviço é ele, não é Deus não. Então se prepara, quando você errar, quem vai fazer o serviço é tu, não é Deus não, viu? Você vai fazer o caminho aí de volta e consertar onde você errou. Então Deus falou para Moisés, agora é você que vai lavrar as pedras, tá? É você que vai escrever. Escreve aí o que eu estou te mandando escrever, os 10 mandamentos. Porque da primeira vez Deus faz, da segunda agora quem vai fazer é você. Aí ele diz o seguinte, vamos lá. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã. Vai ter que percorrer o novo caminho de novo. Já tinha ficado 40 dias lá em cima, em jejum. Não é fácil subir o Monte Sinai, é sofrido. Quem já conheceu o pastor Marafon, eu acho que já foi. Não é fácil subir aquele Monte Sinai, é cansativo. Vai percorrer de novo. Então, quando você pecar, pense que você vai ter que fazer o caminho de volta. Vai ter que consertar aonde você errou. Deus perdoa, não perdoa? Mas Ele não tira a consequência do seu pecado. Então pense muito bem antes de pecar. Então vamos lá. Ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Lavrou, pois, Moisés as 2 tábuas de pedra como as das primeiras. E levantando-se pela manhã,
de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Então, a primeira vez ele subiu, só o Senhor tinha escrito os 10 mandamentos com a sua mão, deu na mão de Moisés e falou, vai lá e ensina o povo. Ele cumpriu o propósito da primeira vez? Não cumpriu, porque era para descer e ensinar. Se irou, quebrou. Deus já tinha perdoado aquele povo, mas ele não perdoou. Aí Deus falou, então faz o caminho agora, o mesmo caminho que você errou, você volta lá e faz de novo. Você conserta o que você fez. Aí desta vez, ele desceu do Monte Sinai. Só que dessa vez o povo nem conseguiu olhar para ele, de tanto brilhava o rosto de Moisés. Ou seja, esvaziou dele. E o Senhor encheu dele. Quando ele subiu e desceu, ele desceu com a glória. Isso me dá esperanças do recomeço, os novos recomeços. Você pode até ter errado a primeira vez, mas da segunda vez se esvazia do teu eu, porque Deus quer encher. E dessa vez você vai brilhar para a glória do Senhor. Assim como o Senhor fez com Moisés. A primeira vez ele desceu muito cheio dele. A segunda vez foi diferente. Aprendeu. Aprenda em nome de Jesus. Eu quero aprender, Senhor. Eu não quero repetir e cair nos mesmos erros. Eu quero ser cheio da tua glória. E ali ele foi cheio da glória do Senhor. E ali cumpriu-se o propósito do Senhor. Agora vamos aprender com o Senhor alguns caminhos que nós devemos trilhar para um bom recomeço. Errou. Até hoje, tudo que fez não deu certo, algumas decisões erradas, outros eu caí, outras escolhas erradas. Tem conserto? Tem. Deus ama dar oportunidade. Deus ama investir em nós. Se Deus não amasse investir em nós, tinha acabado ali no Éden. Quando Eva pecou, ele tinha acabado. Mas ele falou, não vou desistir desse povo não, eu vou recomeçar de novo, eu vou mandar Jesus lá para resgatar esse povo. Eu vou fazer o caminho de volta e vou resgatá-lo. Deus não despreza um coração disposto a obedecer. Deus é o Deus do recomeço, da oportunidade. Em o nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir nesta manhã, que toda distorção da tua palavra caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, abra o entendimento dos teus filhos para que eles entendam a tua vontade. Senhor, amplia a visão, a mente deles para entender o teu propósito. Senhor, se perderam no meio do caminho, há conserto, há uma glória dispensada para esta igreja. Há um novo do Senhor para esta igreja. Eles não vão se perder em nome de Jesus. Toda distorção, todo roubo da palavra cai por terra agora. Todo sono, toda distração, sim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Me perdoa por ter intercedido, porque a gente sente aquilo que Deus quer entregar para a igreja e quando o diabo quer roubar. E aí quando ele sobe para a segunda vez, ele fez alguns caminhos que nós iremos aprender com o Senhor. Eu não sei se você lembra que no início do culto o Senhor proferiu uma palavra, que você está plantada junto aos ribeiros de água. E Ele que vai te o quê? Te sustentar, Ele que vai fazer você prosperar. Depois o Senhor deu uma outra palavra profética, eu vou lembrar para você não ser roubado. Ele diz que a cana quebrada, a cana que está quebrada vai dar fruto. Ainda que ela caiu, Ele vai fazer com que essa cana ainda vai dar muito caldo e vai alimentar muita gente.
O Senhor está falando que você pode até ter caído em algumas áreas da tua vida, mas Ele está disposto a investir em você. Ele está disposto a reconstruir a tua vida. Ele está disposto de te dar uma nova oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Ele vai fazer você levantar. Ele vai fazer você fumegar. E até aqueles que vai estar à tua volta receberão da parte de Deus aquilo que Ele tem para você. Em o nome de Jesus. É mais uma palavra profética nesta manhã para a tua vida. Então vamos entender aí quais são os caminhos que eu aprendo com Moisés, que ele fez. E que nós possamos aprender, através de Moisés, o que ele fez. Então o primeiro caminho que Moisés fez foi o quê? O reconhecimento dos seus erros. Então, a primeira coisa, quando eu erro, eu não jogo culpa no outro. Eu não jogo culpa na igreja. Não estou prosperando por causa da igreja. Não estou prosperando por causa disso. Não estou fazendo isso por causa daquilo. Hoje, em nome de Jesus, você está fazendo um caminho novo, porque Deus está te dando uma nova oportunidade de você crescer, de você prosperar. Errou, perdão, Senhor. Eu vou pegar o exemplo de Isaías. Isaías ali está escrito no 6. Gênesis nós falamos, foi quando Eva errou, pecou, Jesus veio e resgatou. E não coloca a desculpa como Adão colocou, na mulher, na cobra. Assuma, eu pequei. Eu pequei contra ti. Não foi por causa do outro, eu pequei. Quem fez fui eu, não foi o outro. Moisés quis colocar, o povo me pressionou, por isso que eu bati. Não, eu bati, o povo não bateu, quem bateu na pedra fui eu. E por causa disso, Deus me deu uma correção. Então, assuma o teu erro, para de colocar desculpa dos outros. Eu pequei porque me ofereceu, eu pequei. Teve uma vez que eu falei para Deus, Deus, eu não paguei esse imposto, porque também, né, Senhor, se eu quero saúde, eu tenho que pagar plano de saúde. Se eu quero educação, eu tenho que pagar escola para os meus filhos. Eu não recebo nada em troca. Mas a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor dá de César o que é de César. Dá de Deus o que é de Deus. Está errado, está errado. Perdoa, Senhor, realmente eu errei. Eu deveria ter feito o certo. E eu não fiz. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Tem de misericórdia. Agora eu conto com a tua misericórdia e com a tua graça. Porque eu sei que se for por mim mesmo, eu errei e falhei. Repara aquilo que você fez de errado. Então ali diz em Isaías, que ele falou assim, olha, Senhor, eu sou um homem, se não me engano está Isaías 5. Deixa eu ver se é aqui, Isaías 5:6, que ele fala assim, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor fez o quê? Pegou um anjo, foi lá, tocou com brasa na boca de Isaías. O que eu aprendo com Isaías? Eu sei aonde eu pequei. Eu pequei aqui, Senhor. E eu quero que o Senhor sare aqui, Isaías falou isso. Senhor, eu errei aqui, na boca. Eu tenho uns lábios impuros. Eu ando falando algumas coisas que eu não devo. Eu ando soltando alguns palavrões. Senhor, eu solto uns palavrões em vez de em quando. Senhor, eu falo algumas coisas muito feias. Senhor, eu faço algumas coisas terríveis usando a minha boca. A tua boca, você é profeta do Senhor. É para profetizar vida. A tua boca é instrumento de Deus. E da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ou você é doce ou você é salgada. Então para de, às vezes eu sou de Deus, na igreja adorando e lá fora cometendo o erro com a sua boca. Chega para o Senhor, me perdoa. Às vezes eu olho para as pessoas e elas soltam soltam uns ave, senhora, que eu falo assim, Jesus, muda aí esse negócio, Senhor. A boca fala aquilo que o coração... Como é que está teu coração? Porque a pessoa que tem Deus, que tem o Espírito Santo, dá gosto de você sentar perto dela. Você chega para ela e fala, está difícil. Minha filha, está difícil, mas a gente tem que ver o melhor, tirar o melhor das coisas difíceis.
Ah, pastora, mas está uma lástima. Minha filha, vamos pegar aqui o que é bom disso aqui. Vamos aprender. Vamos pegar o que é de melhor nesses erros aqui e formar uma coisa boa. Porque se Deus está na minha vida e se Ele está no controle, até as coisas ruins que eu acho, amanhã Ele faz transformar em bênção. Crente que tem a convicção do Espírito, ainda que ele esteja passando pelo vale da sombra da morte, não temerei. Davi, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque Ele é meu pastor, ou seja, Ele que cuida de mim. E de nada eu tenho falta, porque só Ele me basta. Eu sei que Ele faz essa maldição virar a bênção. Então não tem tempo ruim para aqueles que estão no Senhor. Não tem. Está dificuldade? Tá. Está difícil? Tá. Mas o Senhor é poderoso para transformar isso em bênção em nome de Jesus. Quem tem convicção não fica, uma hora está bem, uma hora está mal. Você sabe por que fica oscilante? Aquele crente oscilante. Recebi uma palavra ali profética, estou fumegando. Daqui a pouco, pastor. Não que a gente não chora, tá? Nós pastores às vezes precisamos abrir o coração com a pastora. Ô pastor, me ajuda aí nisso aí. Está pesado aqui, mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso saber que você está aqui do meu lado. A gente também sofre as ondas, mas a gente tem convicção que o Senhor mudará essa história. Saia daqui hoje convicto. Convicto. Ainda que a circunstância é minha volta, tudo dizendo ao contrário, mas eu creio que Deus mudará a minha história. Deus é um Deus de novos começos. Eu sei que Deus ainda vai fazer com que eu vou fumegar, eu vou mudar e vou ser transformado para a glória dele. Tem uma palavra profética no final que Deus me deu. Eu li o versículo e fui para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a orar em línguas. Meu filho chegou, mãe, e aí, você vai me falar o que é que Deus está falando? Eu falei, filho, eu vou falar na igreja. Deus me trouxe uma presença para falar assim, eu vou mudar a história desse povo. Ah, Ele vai mudar. Gente, você não se arrepende porque Deus... Esteja convicto, Deus te trouxe para cá, é o lugar certo, gente. Não é porque a mão de Deus está aqui, a mão de Deus está em todos os lugares. Mas há uma promessa para este lugar neste ano. Ele fez uma promessa para nós. A mão dele está em todas as partes. Que tem um que diz, vem para cá, a mão do Senhor está aqui nesta igreja. A mão do Senhor está em todos os lugares. Mas Deus tem uma promessa para essa igreja. Ano de novos começos. E os novos começos é como o de Moisés. Você vai brilhar, querido. Você vai ficar cheio do poder. Você vai fumegar. O que tiver à tua volta vai ter que queimar. Porque o que é ruim vai ser queimado até o pó. Mas o que não for, Deus vai limpar e fazer ficar bom igual tu. Em nome de Jesus. É para isso que o fogo serve, né? Para uns é para queimar e virar cinza, para outro é virar ouro, né? Porque o ouro, quando é levado ao fogo, ele fica brilhando, ele fica bom. Tem pessoas que à tua volta Deus vai virar ouro. Mas aqueles que realmente não é para estar, vai virar cinza mesmo. Porque é assim que o fogo do Senhor faz. Ele tanto dá vida, como Ele também já deu oportunidade, já falou. Que chega uma hora que o Espírito Santo errou, o Espírito Santo conserta. Errou, não dá ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo está avisando. Chega uma hora que ele se retira. Ele retirou de Saul. Saul era ungido de Deus. Deus falava com ele, ele sentia a presença de Deus. Só que Deus começou, o homem encheu dele mesmo, o euzão dele, carnudo. Não tinha mais voz para o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, vou largar. Vou arrumar outro. Vou ungir Davi. Mas o meu propósito vai continuar. Se não for você, querido, que vai estar nessas cadeiras ou no lugar que Deus vai enviar, vai ser outro, mas essa promessa vai se cumprir. Eu espero que seja vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, qual o outro caminho? O primeiro caminho é do reconhecimento do teu erro. Reconhece que você errou, Senhor, errei mesmo, pequei, me perdoa. E começa dali. Aí o segundo é o caminho do arrependimento. Pedrão errou? Errou. Judas também errou. Só que Pedro amava. Só que Judas só seguia.
Quando o Judas errou, ele foi correr covarde, correu se matar. E Pedro foi o quê? Senhor virou para a parede e o que se arrependeu amargamente. E quem foi Pedro depois do arrependimento? Foi um grande líder da igreja de Israel. 3.000 almas se converteu no único dia. Isso é um recomeço, errou, pecou. Então recomeça de novo, recomeça certo, recomeça a ser cheio do Espírito e vai lá, muda a história. Em nome de Jesus, o Senhor Deus é um Deus de nova oportunidade. Ele tem a porta da misericórdia. Deus é amoroso. Não é porque você errou que você não tem mais caldo aí, não. Sacana ter muito caldo ainda para alimentar a sua vida e os que estão à tua volta. Você ainda vai fumegar em nome de Jesus. Você é plantado aos ribeiros de água e suas raízes vai ficar profunda. Não é vento que vai te derrubar em nome de Jesus. Vamos pro terceiro. O terceiro caminho que me leva, que eu aprendo com Moisés. E com esses homens de Deus, que nós aprendemos com Pedro, nós aprendemos com Eva e Adão. Agora nós vamos aprender com Zaqueu. O que Zaqueu falou em Lucas 19:8? Ele diz assim, Jesus, ele convidou Jesus. Jesus falou, não, ele não convidou, não, Jesus se convidou. Ainda hoje eu vou na tua casa, hoje vou comer lá hoje, viu, Zaqueu? E quando chegou lá, ele, Senhor, aqueles que eu errei, eu vou dar em dobro, tá, Senhor? Mas aquele que eu defraudei, que eu arranquei, eu vou dar 4 vezes mais. Então, o que ele fez? Eu reconheci, eu me arrependi do erro, agora eu conserto o erro. Então, é o quê? A reparação do dano. Então, o que ele fez? Senhor, eu vou reparar. Pastora, mas tem algumas coisas que eu cometi que não tem como reparar. Tem? Sabe como? Se enche da presença do Senhor e faça um caminho de resgatar todos aqueles que um dia você foi levado a se cair e deixar o outro do lado cair. Se encha da presença e resgata, mas só vai quando estiver cheio. Porque se você for vazio, você fica. Porque é mais fácil quem está aqui embaixo me puxar do que eu estou aqui em cima puxar para cima. O esforço é o quê? Muito maior. Então, se você não está cheio, está lá embaixo ainda, não vai fazendo. Então eu vou pedir perdão, vou consertar. No tempo certo. Ali, no qual, ao seu tempo. No tempo certo. Quando você estiver cheio, convicto daquilo, me arrependo, eu reconheço e agora eu reparo. Mas no tempo certo. Porque agora eu estou em cima, eu tenho como puxar o que está lá embaixo para cá. Mas se eu não estou tão cheio, você vai ser levado para baixo. Amém? Está comigo. Vamos lá. No quarto, recomeço. Caminho do recomeço. Foi Isaías, né? Que ele errou, recomeçou da onde ele tinha errado, que tocou os lábios. E aí começou a fazer a coisa certa. O recomeço foi quando Moisés, ele errou a primeira vez quando subiu ao monte. Aí ele subiu pela segunda vez, reparou o seu dano. E aí ensinou o povo, aí ele cumpriu com um propósito pelo qual o Senhor o chamou. Então errou? Volta atrás agora, recomeça e cumpre o propósito que o Senhor te chamou. Amém? Vamos para o quinto. O quinto é o caminho da continuidade do chamado do propósito. Davi. Eu aprendo tanta coisa com Davi. Davi, se eu aprendo, imagine aqueles que estavam em volta, que viu Davi. Davi, a palavra do Senhor diz que era o homem segundo o seu coração. Por quê? Davi cometeu mais erro do que o próprio Saul. Mas o Saul se encheu tanto dele mesmo que não tinha espaço para Deus. Davi se esvaziava o tempo inteiro. Senhor, eu não sou nada, eu não posso ir em lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Senhor, do mesmo jeito Moisés, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Essas pessoas que se esvaziam e se enchem de Deus, ela não larga mais esse Deus por nada. Tudo que ela faz, ela pede direção. Mas você precisa orar por tudo. Tudo, né, pastor Pio? Tudo que faz tem que pedir direção, né, pastor Pio? E só faz se Deus mandar, né, pastor Pio? Se Deus não mandar, vai assumir as consequências, né? Aí, diz o seguinte, Davi. O que Deus ministrou no meu coração com relação
a Davi, para que Davi tem tantas coisas para falar de Davi, quando ele caiu ali com a Betseba, né? E aí, por causa do pecado dele que ele cometeu, eu vou falar a respeito dessa consequência, mas não é bem isso que eu vou falar, mas eu vou falar da consequência, porque Deus ministrou isso na quinta-feira, que todo pecado tem consequência. E eu quero te falar que Deus está te dando a oportunidade de novo começo aqui hoje, nessa manhã. Mas Deus também está te alertando, cuidado para você não cair. Não peque. Moisés quebrou as tábuas da lei. Que feio, Moisés. E nós, quando erramos, também quebramos as nossas tábuas. Porque uma vez que a gente erra, peca e comete um erro daquilo que está escrito na palavra, nós estamos quebrando também as tábuas da lei. Nós estamos quebrando princípios com Deus. E se nós estamos quebrando princípios, nós estamos quebrando tanto quanto Moisés. Uma vez que eu estou descumprindo uma palavra de Deus e cometendo o pecado, eu estou quebrando as leis. Então a gente quebra também igual Moisés. É muito fala, Moisés, como? Você recebeu da mão de Deus e você quebrou? Nós recebemos da mão de Deus, ó. Está aqui, ó. Está aqui. E se a gente quebra, a gente está pecando do mesmo jeito. E aí o que acontece? Davi, quando pecou, o Senhor falou, ó, por causa do seu adultério lá, o filho vai morrer, viu? Aí ele também, como não cometeu só o primeiro erro, adulterando com Betseba, ele também foi lá e ainda fez pior. Colocou o Urias na frente, na linha de frente para ser morto. Aí o Senhor, a espada não vai apartar da tua casa não, viu? Ou seja, Deus perdoa, mas Ele não tira as consequências. Então aprenda, quando for pecar, eu creio que a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide para não cair. E filhinhos, se pequeis, arrependei-vos para que encontre misericórdia do Senhor. Então eu estou falando que parece ninguém está vendo, né? A gente cometer algumas coisas. A alma, ela é sutil. Então pensa duas vezes antes de pecar, porque vai ter consequência disso. Deus está te dando a oportunidade de novos começos, de novas oportunidades. Não vai se lamear, pelo amor de Deus. O Senhor te tirou do lamaçal do pecado. Te lavou, me lavou. E se pecou, confessa e deixa. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas a consequência vai continuar. Sabe, vai ter dois tipos de crente na terra por esses tempos. Ouça bem o que eu estou falando. Vai ter aquele tipo de crente que vai falar, com tudo isso fechou, agora está tudo livre. Vai passar essa doença, ela vai passar. E tudo vai ser aberto. Mas o povo vai vir com a carne para cima com tudo. Aí vai ser uns, eu estava falando com a pastora Nancy, vai chegar uns que vai falar assim, o tempo é curto, eu tenho que aproveitar a vida. Mas vai ter aqueles crentes de verdade que vai falar assim, o tempo é curto, eu vou me consertar cada dia mais, porque eu quero ir para o céu. Que tipo de crente vai ser você, quando tudo se liberar lá fora? Você vai ser aquele que vai sair pecando, doida à direita. E agora eu tenho que recuperar o tempo perdido. Eu vou beber, e eu vou fazer e acontecer. Ou você vai falar assim, o tempo está curto. Eu vou ter que correr porque eu preciso ir para a presença. Eu tenho que pregar mais. Eu tenho que buscar mais porque eu preciso levar mais gente para o céu comigo. Que tipo de crente vai ser você amanhã quando essa pandemia passar? Eu espero que em nome de Jesus, você seja aquele que esteja convicto das consequências do passado, e você vai estar tão fumegando que você vai arrastar a multidão em nome de Jesus, para que sejam salvos para a glória do Senhor. E aí, o que Deus quer falar conosco hoje através de Davi também, Senhor? Deus, quando eu estava lendo a respeito de Davi, Deus falou assim, a MVPM, ela é a caverna de Adulão. Como assim, Jesus? O que é a caverna de Adulão? A caverna de Adulão foi quando Davi, por causa de ciúmes, foi perseguido por Saul. E olha que alguém que tem novos começos é Davi, né? Porque o que ele foi perseguido e não desistiu e começou de novo é Davi. Por isso que ele foi o que foi. Porque ele poderia, caramba, foi lá, matou Golias. Depois, e o povo, e o homem
Por causa de inveja, porque as mulheres cantavam, Saul matou 10.000 e Davi matou milhares. O homem falou, como assim? Davi matou milhares, eu matei 10.000. Subiu a inveja na cabeça de Saul. Vou matar Davi. Davi correu, foi para a caverna de Adulão. O que é a caverna de Adulão? Quando ele chegou na caverna de Adulão, tinha três grupos de pessoas que seguiam ele ali. Que eram os endividados. Outro tipo foi aqueles que tinham o espírito abatido. E o outro, aqueles que eram perseguidos. 3 tipos. O perseguido, os endividados e os que eram triste de espírito. O que é triste de espírito? Com problemas emocionais. As pessoas que estavam com essas doenças na alma, foi tudo parar na caverna de Adulão ali, naquela caverna. E ali foi ministrado por Davi. E ali foi treinado por Davi. E ali foi transformado com Davi falando do seu Deus. E quando saíram daquela caverna, se tornaram um exército poderoso. Esta igreja não será simplesmente lugar de cura, lugar de pessoa que chegar falido vai sair próspero, lugar de pessoa que vai chegar abatido na sua alma, vai chegar aqui aos pedaços, mas vai ser um exército que glorificará o Senhor. Amachei, cantalabachei. Essa é a presença que eu senti na cozinha da minha casa. O Senhor falou, esta igreja não será um lugar só de cura, não será só um lugar de restauração, não será um lugar de transformação, mas será um exército poderoso nas minhas mãos. Você é soldado, querido. Você é soldado lapidado pelo Senhor. Porque quem disse que ia levantar esse soldado foi o Senhor que disse que ia levantar. E você fará a diferença. Sabe, o que está escrito ali em Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos, que o Senhor fez ligar, o Senhor fez criar músculo, o Senhor soprou o fôlego do seu espírito e formou um exército poderoso. Este é o exército que vai se levantar nesta igreja, neste tempo. Eu vejo vocês soldados, sabe, batendo continência para o céu. Falar, estou aqui à tua disposição, meu rei. Deus está levantando soldados. Anota aí, minha pastora. Anota aí que neste dia, o Senhor diz que está levantando soldado. Não só restaurando, não só pegando os endividados. Você lembra o caminho do conserto que Deus está fazendo nesse tempo? Você sabe por que Deus está mandando consertar, reparar cada dano? Porque Ele queria levantar um exército curado. Só quem é curado, cura. Só quem repara é reparado por Deus. Tudo tem um propósito no céu. Tudo que você está fazendo é na direção do Espírito. E você vai colher esses soldados que vai estar assim, pastor, é para aqui que tem que ir? Estou indo. E volto trazendo mais soldados, viu, pastora? Eu profetizo, querido e queridas. Vocês nunca mais serão os mesmos. Porque o Senhor disse que ia soprar assim como fez com aquele exército, com Davi. E pegou aquelas pessoas que a sociedade muitas vezes não dava valor. E formou 400 homens valentes de Davi para a glória do Senhor. Há 400 valentes nesta igreja para proclamar a nova vinda do nosso rei. Será pessoas que vão contagiar, fumegando no poder de Deus. Será transformados para transformar em nome de Jesus. Levanta. Senhor Jesus, está aí. Os teus soldados que o Senhor está levantando neste tempo. Senhor, eu sei que é um tempo que eles estão sendo plantados nos seus ribeiros de água. E existe um rio neste lugar que vai passar e transformar.
Os rios de águas vivas que fluem do teu interior curará feridas nesta manhã. Senhor, sabe aquela área da vida deles que está difícil? Senhor, sabe aquele pecado que já virou de estimação, ele está sempre caindo? Senhor, nesta manhã restaura. Nesta manhã, porque o Senhor não quebrou, porque quando o caule é quebrado não serve mais para nada. Mas o Senhor diz que ainda que esteja, Pai, passado por cima do trilho, Ele ainda dará o seu caldo. Eu te peço que o Senhor fará eles fumegar, ao ponto de não mais ser contaminado e contagiado das coisas deste mundo, mas será proclamador da tua palavra. E em nome de Jesus, passa em revista agora ao teu soldado, Senhor. Vai trazendo agora à memória aquilo que eles pecou, para que eles se arrependam, para que eles reconheçam, para que eles venham, Pai, reparar o dano, e para que eles tomem agora a posição do novo começo, e para que eles venham assumir o chamado que o Senhor os chamou. Em o nome de Jesus, traz salvação no meio do teu povo. Senhor, aonde tiver os 400 valentes que o Senhor disse que vai dar para esta igreja, traga, Senhor, com muita pressa, para que sejam levantados para fazer a diferença nesta nação e no mundo. Ah, Senhor, ali quando o Senhor mandou Neemias reconstruir o muro, Senhor, aquela que ele foi muitas vezes xingado, Senhor, por aquele Sanballat, por Tobias, dando risada, tirando sarro, que ele ia reconstruir os muros com aquelas pedras queimadas, mas foi exatamente com aquelas queimadas, aquelas pedras, que ele reconstruiu o muro, e através daquela reconstrução deu a vitória. Em nome de Jesus, o Senhor não vai substituir pedra nenhuma aqui neste lugar. O Senhor vai pegar aquelas queimadas mesmo que ele transformou e fará muros, e será valentes para a glória do seu nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém?